Fala, galera! Hoje tem vídeo novo sobre a crise da direita no mundo e as críticas à gestão Trump. Vamos ver os comentários de americanos detonando as decisões do governo e o que está por trás dessa reação. Já deixa o like, se inscreve no canal e acompanha até o final. Bem, talvez Donald Trump não há nenhum funcionário de alto escalão na Casa Branca que controle Natalie Harp. Ela simplesmente corre atrás de Donald, fica colada nele e faz o que ele quiser a qualquer momento. Natalie Harp, para nós, é impressora humana, mas Trump a chamou de esteira transportadora humana, trazendo a ele tudo o que ele quer e precisa. Vamos falar sobre o que fizeram com a Natalie por causa disso, no grande Grand Prix de DC hoje, mas tudo começou por causa da Melania e de um vídeo interessante que foi gravado na corrida. Então, o Midas Touch publicou esse tweet com algumas fotos que vocês podem ver. No início da corrida, a Melania está forçando seu sorrisinho corporativo, garantindo que ela sabe cumprir todos os requisitos de seu contrato. Sam, aparecer, sorrir e fingir que gosta do seu marido. Mas, atrás dela, por cima daquele ombro, você vê Natalie Harp. E ela está realmente sorrindo. Ela está adorando estar lá. Então, é claro, Donald e Melania começam a brigar, Melania vai embora, e nada está bem. Mas se dermos uma olhada no que a conta oficial da Casa Branca divulgou, certo? Esta é a conta oficial da Casa Branca. São os funcionários de mídia social, tentando enquadrar a narrativa de uma forma melhor, pro querido líder, eles cortaram a Natalie da foto. Você vê a Natalie na foto? Não. Eles a cortaram da imagem. Eles deram zoom para que você não pudesse vê-la. Eles estão literalmente tirando-a das fotos para que as pessoas não façam perguntas sobre o relacionamento deles. Então, quando Mark Carney disse, nós fomos atacados, isso não foi apenas uma referência à forma como ele se sentia em relação às negociações comerciais, mas foi uma resposta à forma como ele se sentia, de modo geral, em relação a Trump, que, novamente, nas redes sociais, durante o fim de semana, disse eles querem os benefícios de ser um Estado americano sem ser um Estado americano. A outra questão que os canadenses identificaram foi a desordem total dentro do círculo íntimo de Donald Trump, com Lutnick e o representante comercial dos EUA, Jameson Greer, em guerra entre si sobre como esse acordo deveria ser, e Carney disse, chega, tô indo embora. E se vocês quiserem impor tarifas de 50% sobre $20 em exportações canadenses, eu imporei tarifas de retaliação dólar por dólar e vamos descobrir quais serão nos próximos 2 dias. Como você disse, é uma abordagem que poucos outros líderes mundiais adotaram e, no entanto, eles poderiam. E o interessante é que os oponentes de Carney internamente se uniram a ele. Essa noção de que o Canadá estava sendo agredido, de que sua soberania estava sendo basicamente questionada pelos negociadores dos Estados Unidos e então, nas redes sociais, pelo próprio presidente, levou pessoas que normalmente teriam, você sabe, sido bastante combativas em suas críticas a Carney, exatamente a dizer, precisamos nos unir ao primeiro-ministro. E há uma lição nisso para nós aqui. Sim, embora eu não tenha certeza se as pessoas que precisam aprender isso vão prestar muita atenção. Com certeza, quero dizer, você não consegue imaginar Nigel Farage fazendo algo que possa irritar Donald Trump ou mostrar lealdade ao governo britânico em vez de um governo estrangeiro, mas conversa talvez para outro dia. Os americanos estão cegos para o quão ruim as coisas realmente ficaram nos Estados Unidos, porque somos ensinados a temer o resto do mundo. E a pensar que o resto do mundo está muito pior do que nós, até mesmo o Canadá. Porque, uma vez que você olha além do patriotismo cego, você vê um contrato social que foi completamente reduzido a pedaços. Juntar-se a nós, juntar-se aos EUA, não a melhoria. Certo, uma sentença de prisão perpétua é o privilégio americano único de falência geracional. E o Canadá é um país com sua própria história rica, sua própria identidade vibrante, sua própria cultura incrivelmente profunda. Certo, é o verdadeiro norte forte e livre. Certo, não é uma América Light. E certamente não está esperando um saguão na esperança de se tornar uma subsidiária integral de um império em decadência. Se você quer entender por que o mundo civilizado está se afastando dos EUA, você só precisa olhar para o desastre doméstico que forçamos nossos próprios cidadãos a enfrentar todos os dias. Nosso sistema de saúde, nossa alimentação envenenada e nosso sistema educacional destruído são fracassos catastróficos que, honestamente, deveriam bastar para levar toda a nossa classe política à raia. Veja o que permitimos que consideremos normal a esta altura. Normalizamos um sistema de saúde predatório, onde ter uma doença crônica significa liquidar todas as economias da vida. Que qualquer nação próspera que se preze na Terra iria querer se juntar aos Estados Unidos em seu estado atual. Certo, qual é o argumento aqui? Será que eles deveriam ter inveja da nossa cultura? Essa ideia é totalmente ridícula. Esperar que uma democracia soberana abra mão de sua liberdade para embarcar neste navio que afunda exige um nível terminal de descolamento da realidade. Certo, esperamos que eles troquem suas almas nacionais para que possam participar de uma cultura onde a peregrinação de fim de semana Walmart para adorar a grande teta do consumismo corporativo é a coisa mais próxima de uma férias que milhões de famílias na América jamais terão. E sim, é sombrio e sim, é ridículo, mas esse é o ápice da experiência americana moderna. Certo, é ficar dando voltas em um estacionamento de asfalto fervente por 20 minutos em uma picape financiada que você não pode pagar para comprar lixo plástico produzido em massa que vai para lixo plástico, produzido em massa que vai para aí na próxima semana.
Trata-se de reconhecer o fato de que Washington DC se tornou o 51º estado da psicose. E vamos auditar isso. Observem a redação desta publicação. Certo, porque seja aberta ou velada, a linguagem predatória de colonizar o Canadá para torná-lo um estado está sempre à espreita logo abaixo da superfície. Certo, é a lógica característica de um oligarca corrupto e agonizante que passou todo o seu mandato nos Estados Unidos da América, destruindo suas instituições e enganando contratantes, apenas para enriquecer seu círculo íntimo, sua família, a si mesmo, porque para um martelo doente, inchado e alaranjado, tudo parece um prego menor de idade. O direito à autodeterminação não é pedir pelos benefícios de ser um Estado. Isso perde completamente o sentido do que significa ser um país. Certo? Essa suposição imperial distorcida só funciona dentro da mente de um narcisista quebrado que olha para o horizonte e acredita genuinamente que tudo que a luz toca pertence à sua empresa pessoal. O Canadá nunca será o 51º estado. Os negociadores comerciais de Trump com o Canadá acabaram de dizer a eles, como parte do combate corpo a corpo da negociação, que precisam abandonar o francês como segunda língua oficial, PROW. Como você acha que isso foi recebido pelos canadenses e pelos orgulhosos franco-canadenses? Não muito bem. Deixe para Jameson Greer e sua combinação com Howard Lutnick estragarem tudo ao tentar atacar o orgulho nacional e forçá-los a abandonar o francês em serviços de streaming e ativos digitais. E isso só fortaleceu a posição de Mark Carney internamente como primeiro-ministro. Ele nunca esteve tão forte, com 3/4 dos canadenses apoiando sua decisão de se afastar da mesa de negociações e permanecer longe dela. Mesmo que isso signifique passar por um longo inverno e não ajudar Donald Trump nas eleições de meio de mandato. Veja bem, Trump quer um resgate por parte dos canadenses. Ele quer poder dominar sobre eles e se gabar de algum acordo que os canadenses vieram pedir implorando. Ah, não. Mark Carney está determinado a vencer, junto com os canadenses. E se isso significar esperar até que Donald Trump leve um chute onde você sabe nas eleições de meio de mandato, com uma renúncia avassaladora ao MAGA e à administração de Donald Trump, eles vão esperar. Primeiro vamos reproduzir Mark Carney, falando sobre as negociações, porque elas travaram e porque ele se afastou da mesa de negociações. Solte o clipe. As novas tarifas do ZEUA foram criadas para nos ferir e nos dividir. Eu avisei que a América está tentando nos quebrar para nos dominar. E eu prometo que isso nunca, jamais acontecerá. Bem, nós acreditávamos no início dessa semana que caminhávamos para um acordo mutuamente benéfico. Nos últimos dias, os Estados Unidos propuseram novos termos, que eram antieconômicos, injustos, minavam os benefícios líquidos para o Canadá e questionavam a confiabilidade de qualquer acordo. Em suma, eles pediram demais, ofereceram de menos. Nós, canadenses, per capita, compram 40 vezes mais produtos americanos do que europeus, chineses ou indianos. Querem se fechar, passar pelo inverno e ver o que as eleições de meio de mandato trazem, porque provavelmente trarão termos de acordo melhores para eles, à medida que fortalecem sua posição e a sorte política de Donald Trump enfraquece, do que fechar o acordo agora. Portanto, eles têm todo incentivo para fazer Trump sofrer, por passar 2 anos atacando nossos irmãos ao norte, cuspindo em sua cultura, sua herança e sua nacionalidade sem parar. Ele ainda, neste momento, quando fala sobre o Canadá, diz sim, o motivo de tudo ter desmoronado é que eles querem ser tratados como um quinquer estado. Tipo, não. Nós não temos tarifas e barreiras entre estados. Na verdade, isso é inconstitucional. Então você sabe que Donald Trump é alérgico à Constituição, sabe? Pessoal, é melhor nos prepararmos. Chegou. Acabamos de cruzar o ponto sem retorno e pode não haver volta dessa desdolarização que está se acelerando. E o presidente Putin da Rússia acabou de falar o que ninguém queria ouvir esta semana. O mundo está se afastando do dólar americano, disse ele rapidamente. E ele afirmou que os EUA estão destruindo o dólar de propósito. É difícil discordar disso. Então, o que testemunhamos esta semana não tem precedentes na história americana. A América precisou de quase 2 séculos para acumular seu primeiro $1 trilhão em dívida. Acabamos de adicionar o último trilhão em aproximadamente 5 meses. Agora, $40 trilhões em dívida pública. Isso aconteceu esta semana. O Departamento do Tesouro interveio no mercado de títulos. Taxas de juros de longo prazo dispararam para níveis que não víamos há quase 2 décadas. O dólar americano começou a mostrar grandes novas rachaduras esta semana.
Mas isso vai afetar cada um de nós nos próximos meses, desde o valor das suas economias, a taxa de juros da sua hipoteca, o custo de pegar dinheiro emprestado e, finalmente, o futuro do próprio dólar. Ah, você vai adorar isso. Como lhes disse nas últimas 2 semanas, ouro, prata, cobre e ações de mineração de ouro têm tido um desempenho incrível. Somente nas últimas décadas vimos esse tipo de alta. O economista Peter Schiff tem dito isso em alto e bom som. Esta semana estava dizendo isso enfaticamente. Há uma clara ruptura acontecendo agora. Quase impossível compreender isso. Dívida pública total da América, 40 trilhões de dólares, pela primeira vez na história. O escritório de orçamento do Congresso agora projeta outro déficit de 1,9 trilhão este ano. O ataque mais flagrante que testemunhamos até agora pela administração Trump à imprensa livre, e Deus sabe que não faltam outros candidatos para esse papel em particular. O Pentágono demitiu o editor, o redator-chefe e o correspondente no Oriente Médio do jornal Stars and Stripes. Ora, o Stars and Stripes é um jornal financiado pelo Pentágono, mas, e aqui está o ponto importante, editorialmente independente, e ele cobre questões militares desde a sua criação, lá em 1861. E o que parece ter causado essas demissões foram reportagens publicadas pelo Stars and Stripes, que revelaram a extensão dos danos causados por um ataque iraniano a uma base logística militar dos IUA no Bahrein, o que, por sua vez, levou à escassez de alimentos e outros suprimentos a bordo do USS Abraham Lincoln e do USS Trípoli, 2 porta-aviões no Golfo. Tarde. É ótimo ver você e é um prazer ouvir sua voz. É algo muito importante. Infelizmente, não é algo importante por si só. É importante quando visto como parte desse incrível padrão de comportamento, litígios e demissões da administração Trump. Seja tentando fechar a Voice of America, processar a BBC em 10 bilhões de dólares porque não gosta de sua programação, processar o Des Moines Register, um jornal relativamente pequeno no centro-oeste dos Estados Unidos porque não gostou de uma pesquisa, chamar jornalistas inimigos do povo, ir a um jantar de correspondentes da Casa Branca e atacar a instituição e os indivíduos dentro dela. É algo notável, Simon, e muito perturbador para qualquer um que se preocupe com responsabilidade e transparência. Lula vai começar a dar chicotada agora, os caras falam, não é que é. Ou seja, o carisma dele não, é absurdo, é maior do que qualquer loucura que sai da boca dele. Ele é uma máquina. Sem dúvida nenhuma, ele é o maior político da história do Brasil. Inclusive ele tá nos top 5, tá, do mundo hoje. O bicho é brabo, esse velho.